Num mundo assolado por ondas catastróficas de monstros, Naofumi, um herói relutante, é invocado junto com outros 3 heróis para proteger este mundo. No entanto, traído e abandonado pela própria sociedade que jurou proteger, Naofumi se vê forçado a tomar um caminho sombrio e usando poderes ocultos. Armado com um escudo mágico sinistro, ele luta contra monstros e também contra as injustiças de um mundo que quer o eliminar. Junto de Raftalia e Filó, ele encara desafios e fica mais poderoso, aprendendo mais sobre o seu verdadeiro poder lendário. Naofumi era um protagonista improvável, um jovem considerado desajustado e solitário, que havia dedicado grande parte de sua vida a mundos virtuais, jogando videogames sem parar. Órfão de pais abusivos que sucumbiram a doenças mentais quando ele tinha apenas 6 anos, Naofumi encontrou refúgio no mundo digital, gastando todas as economias da família em jogos online. Em sua vida adulta, tornou-se um frequentador da biblioteca local, onde passava horas mergulhado em fanfics, envolvendo-se com tramas e personagens mais emocionantes do que sua própria realidade. Num dia fatídico, enquanto vagava entre as estantes empoeiradas, um livro antigo e misterioso caiu a seus pés. Curioso, Naofumi o abriu e, para sua surpresa, um vórtice de luz o engoliu, teleportando-o para um mundo completamente diferente. Lá, ele descobriu que não estava sozinho nessa convocação inesperada. Outros 3 indivíduos igualmente deslocados foram trazidos. Ren, o desprezado herói da espada; Motoyasu, o ingênuo herói da lança; e Itsuki, o menosprezado herói do arco. Os 4 foram apresentados ao rei deste novo mundo, que lhes revelou um destino grandioso. Eles foram escolhidos como os heróis cardinais, convocados para salvar o reino das devastadoras ondas de monstros que ameaçavam sua existência. Para tal, deveriam liderar grupos de guerreiros valorosos. No entanto, enquanto seus companheiros atraíram os mais fortes e bravos, Naofumi foi deixado à margem, recebendo apenas a adesão de Mine, uma jovem bela e modesta que se compadeceu de sua situação vulnerável. Equipado apenas com um escudo, Naofumi logo percebeu sua desvantagem em combate. Sem capacidade de ataque, sua sobrevivência pendia por um fio, mas a determinação de Mine em ajudá-lo ofereceu um lampejo de esperança. O rei, percebendo seu desamparo, concedeu a Naofumi uma quantia maior de moedas, na esperança de equilibrar as chances. Os 4 heróis então partiram em sua jornada épica. No campo de batalha, Naofumi demonstrou uma habilidade única de absorver os restos dos monstros abatidos, o que gradualmente fortaleceu seu escudo. Após uma série de confrontos, ele e Mine retornaram ao ferreiro. Lá, Naofumi tentou, sem sucesso, empunhar uma espada, mas seu destino como herói do escudo o impedia. Seguindo o conselho de Mine, ele optou por uma armadura mais acessível, enquanto ela, ironicamente, escolheu a mais cara, prometendo pagar mais tarde. À noite os 2 estavam num restaurante elegante da cidade, onde Mine manipulou a situação para beber suco de uva batizado com Naofumi e sugerir uma noite juntos. Contudo, o momento foi arruinado quando Fumi, sem jeito, mencionou que só possuía uma cama em seu quarto. Ele adormeceu empolgado com a perspectiva de aventuras futuras, mas despertou para uma realidade sombria. Seu equipamento havia sido roubado. Ao confrontar Mine, Naofumi foi cercado por guardas e arrastado até o rei. Mine, então, o traiu vilmente, alegando ser vítima de um abuso terrível do prota. Motoyasu interveio, vestindo a armadura roubada de Fumi, alegando tê-la recebido de Mine. Consumido pela indignação e percebendo a conspiração contra ele, Naofumi exigiu ser enviado de volta ao seu mundo. No entanto, o rei, impiedoso, negou seu pedido, lembrando que os heróis só poderiam retornar após completarem sua missão. Fumi, agora mais resiliente e cético, sabia que a única saída era enfrentar as ondas de monstros, provando seu valor contra todos esses bastardos. A situação para Naofumi parecia desoladora. Cercado por desconfiança e ressentimento, ele decidiu enfrentar sozinho as ondas destruidoras que ameaçavam o mundo. Desprezado pelos que deveriam ser seus aliados, prometeu vencer as adversidades sem a ajuda de ninguém. Diante do desprezo generalizado, sua determinação apenas se fortalecia. Antes de partir para o desconhecido, Naofumi fez um gesto de desprezo contra Mine, jogando nas mãos dela o que restava de seu dinheiro, evidenciando sua repulsa pela ganância que ela demonstrava. Quando Motoyasu tentou interceder, Naofumi o desprezou, chamando de fraco e dizendo que ele não merecia nenhum momento de sua atenção. A cena foi observada de longe por um espião misterioso, cujos olhos não perdiam um só movimento do herói renegado. Com essa atitude, Naofumi abandonou qualquer resquício de respeito e confiança que poderia ter tido, deixando para trás também sua antiga vida. À medida que perambulava pelas ruas da cidade, a atmosfera se tornava cada vez mais hostil. Os cidadãos desviavam o olhar ao vê-lo e até o ferreiro. Inicialmente irado pelo que Naofumi fizera a Mine, percebeu algo diferente no olhar determinado do jovem. Ao invés de confronto, ofereceu-lhe uma túnica simples, pedindo que a pagasse quando pudesse, um gesto que Naofumi recebeu com um misto de surpresa e gratidão. No campo, Naofumi enfrentou os monstros bolas com uma fúria purificadora, derrubando-os um a um e coletando suas peles até alcançar um novo nível de poder. Nosso protaputo da vida estava ficando cada vez mais forte. Ele retornou à cidade, onde um encontro com um mercador ganancioso quase terminou em violência. Naofumi exigiu um preço justo pelas peles dos monstros bolas, sabendo que o mercador as revendia a preços exorbitantes. Com uma ameaça
balança bem colocada, conseguiu arrancar uma quantia justa pelo seu árduo trabalho. Nos dias que se seguiram, Naofumi se viu forçado a dormir nos campos abertos, sob as estrelas frias e distantes. Nessa solidão, descobriu e absorveu ervas raras, o que lhe concedeu um novo escudo, o escudo de folha, com propriedades curativas aumentadas. Sua habilidade em aprimorar as qualidades das ervas se tornou uma nova forma de sobrevivência. Quando encontrou um farmacêutico durante uma de suas caminhadas noturnas, vendeu as ervas curativas por um preço elevado, garantindo não apenas a sua sobrevivência, mas também a possibilidade de um novo começo, longe das sombras de traição que o perseguiam. Naofumi, sobrevivendo com o mínimo possível, se alimentava apenas com as refeições mais baratas que encontrava. Porém, num dia sombrio, enquanto atravessava um beco deserto, foi emboscado por 3 chufiões desprezíveis que exigiram seu dinheiro. Com um reflexo rápido e estratégico, Naofumi utilizou suas habilidades limitadas para virar a situação. Lançou um monstro contra um dos atacantes e bloqueou o golpe de facão de outro com seu escudo. Apesar de sua defesa eficaz, os bandidos fugiram, deixando Naofumi a contemplar sua realidade frustrante. Ele era incapaz de se tornar mais forte lutando sozinho, pois seu escudo não tinha o poder ofensivo necessário para finalizar monstros. Foi nesse momento de desânimo que o primo distante não menos astuto do Dr. Eggman se aproximou com uma proposta inusitada. Convidando-o para um lugar mais reservado, o mercador revelou seu verdadeiro intento: a venda de escravos. Explicou que, sob uma maldição, esses escravos jamais mentiriam ou trairiam seus mestres, obedecendo incondicionalmente a qualquer comando. Dentre os infelizes expostos, a figura de uma pequena garota, demi-humana, chamou a atenção de Fumi. Visivelmente abatida, tanto física quanto mentalmente, o mercador revelou seu passado doloroso marcado por torturas de um antigo dono cruel. Com a saúde debilitada, a menina era vista como um fardo prestes a sucumbir, razão pela qual estava sendo oferecida por meras 30 moedas de prata. Movido por um impulso que nem ele mesmo compreendia totalmente, Naofumi decidiu que seria ela sua escolhida. No interior sombrio do esconderijo do mercador, Naofumi selou a compra com a marcação de um sigilo no peito da menina, vinculando-a ao seu destino. Ao verificar o status dela, viu que a demi-humana agora fazia parte de seu grupo, uma união selada pelas circunstâncias e talvez pelo destino. Antes de deixar o local, impaciente com a tosse contínua dela, Naofumi exigiu saber seu nome. Entre tosses, ela respondeu que se chamava Rafitari. Agarrando-a com firmeza, eles saíram juntos, deixando para trás um mercador atônito, perplexo com a escolha de Fumi, como se os deuses tivessem traçado esse encontro. Ao chegar na loja do ferreiro, Naofumi investiu 6 moedas de prata em armamentos adequados para Rafitari. Determinado, ele instruiu-a a desembainhar sua faca contra o bicho-bola oculto sob sua capa, a preparando para o perigoso caminho que os aguardava. A decisão de armá-la não era apenas um ato de necessidade, mas um passo para transformá-la em uma companheira de batalhas, talvez a única em quem ele pudesse confiar naquele mundo hostil. No calor da batalha, a tensão era palpável. Rafitari, ainda aterrorizada e frágil, hesitou diante do desafio. Em resposta, Naofumi, determinado a moldá-la numa aventureira forte, ativou a maldição que a forçava a obedecer. Com um salto desesperado, ela tentou atacar o bicho-bola, mas sua força era insuficiente para causar qualquer dano significativo. Incentivada por gritos de Naofumi para que se esforçasse mais, ela reuniu toda a sua coragem, lançou-se novamente ao combate. Desta vez, conseguiu derrotar a criatura, ganhando experiência vital no processo. Exausta, Rafitari desabou no chão, e foi então que Naofumi, com uma voz mais suave, declarou que ela se tornaria sua espada enquanto ele seria seu escudo protetor. Eles deixaram a forja juntos, em busca de um lugar para comer. Ao entrar em uma modesta taverna, Naofumi pediu a refeição mais barata disponível. Observando a criança ao lado, sugeriu que Rafitari escolhesse o mesmo prato. Surpresa por ele ter notado seu desejo, ela mal podia acreditar que teria a chance de saborear tal iguaria. Quando finalmente experimentou a comida, lágrimas de gratidão e alegria brotaram em seus olhos, enquanto Naofumi, observando-a, percebeu quão distante ainda estava de entender verdadeiramente os sentimentos humanos. Mais tarde, a dupla retomou a caça aos slimes. Conforme avançavam, o escudo de Naofumi evoluía, assim como a curiosidade de Rafitari sobre a identidade de seu misterioso protetor. Quando ele revelou ser o herói do escudo, memórias de sua infância surgiram. Sua família sempre falava bem dessa herói, conhecida por sua gentileza para com os meio-humanos. Ela, emocionada, perguntou-lhe o nome, ao que ele respondeu, Naofumi, e entregou-lhe um remédio para aliviar sua condição debilitada, embora de gosto mais amargo que sua aparência. Durante a noite, os pesadelos assombraram Rafitari, relembrando-a dos horrores vividos quando seus pais se sacrificaram para lhe salvar a vida de uma besta terrível. Ela acordou gritando por eles, e Naofumi, num gesto de compaixão, a acalmou, segurando-a firmemente. Na manhã seguinte, o farmacêutico sugeriu a Naofumi que poderia ganhar mais vendendo remédios do que ervas. Intrigado, Naofumi pediu para ver algumas das ferramentas do farmacêutico para melhorar sua produção. Enquanto isso, do lado de fora, Rafitari observava um grupo de crianças brincando com uma bola. Ela tentava disfarçar seu interesse,
mas seu rabo abanando denunciava seu desejo. Percebendo isso, Naofumi decidiu comprar-lhe uma bola, um gesto que fortaleceu ainda mais o vínculo entre eles. Os dias passavam, e Naofumi continuava cuidando de Raftalia, ministrando remédios e vendendo o que podiam para sobreviver. Quando se aventuraram mais fundo na floresta e se depararam com um coelho, Naofumi instou Raftalia a caçá-lo, relutante em ferir o animal. Sua hesitação ativou a maldição de Fumi, que a advertiu duramente. Se ela não conseguisse lutar, não sobreviveriam às ondas iminentes que ameaçavam destruir o mundo. A realidade de sua situação se tornava cada vez mais clara, e com ela, a necessidade de fortalecer-se para os desafios que viriam. Quando Raftalia ouviu que o Prota estava determinado a derrotar as ondas, um novo fogo se acendeu em seu espírito. Encorajada por sua resolução, ela avançou bravamente em direção ao coelho e, com uma determinação feroz, o abateu. Com os olhos firmes, ela prometeu a Naofumi que não seria mais a frágil companheira de antes e que faria tudo ao seu alcance para estar ao lado dele nessa jornada. Naquela mesma noite, ao retornarem à loja de armas, Fumi, percebendo a necessidade de preparar Raftalia para desafios ainda maiores, decidiu adquirir uma espada mais robusta para ela. O ferreiro apresentou-lhes uma espada curta de ferro, ideal para o manejo dela. Vendo a determinação em seus olhos, o ferreiro, tocado pela situação da dupla, sugeriu que visitassem uma vila próxima onde poderiam encontrar trabalhos rápidos, mesmo que à margem da legalidade, para ganharem algum dinheiro. Ao chegarem à vila, Naofumi vendeu a pele de coelho a um comerciante local e inquiriu sobre uma forma de ganhar dinheiro mais rápido. O comerciante mencionou uma mina de carvão nas proximidades, onde o Prota poderia lucrar vendendo os minérios extraídos. Antes de seguir para a mina, Naofumi consultou o sistema para verificar as atualizações de seu escudo, descobrindo que ele havia adquirido habilidades únicas. Intrigado, ele ativou uma dessas novas habilidades, transformando seu escudo em um escudo de corda com capacidade de ataque aéreo. Surpreso com o poder recém-descoberto, mas mantendo uma postura séria, sugeriu a Raftalia que partissem imediatamente para explorar a mina. Descendo pelos túneis escuros da mina, enquanto Raftalia ponderava sobre como deveria chamá-lo, Fumi, desinteressado por formalidades, disse-lhe que escolhesse qualquer nome que lhe agradasse. Mais fundo na caverna, enquanto o Prota extraía cristais valiosos, um som perturbador ecoou pelo local. Um monstro de 2 cabeças emergiu das sombras, paralisando Raftalia com terror. A criatura era assustadoramente semelhante à besta de 3 cabeças que havia devastado sua família. Enquanto as memórias dolorosas inundavam sua mente, deixando-a imóvel, o monstro avançou. Num ato de coragem e rapidez, Naofumi conseguiu resgatar Raftalia, mergulhando com ela em um corpo d'água próximo. Enquanto tentavam escalar a montanha para escapar, Raftalia confessou que aquele tipo de monstro havia sido responsável pela morte de sua família. Foi então que o Prota compreendeu a fonte das lágrimas dela nas noites anteriores, e sua determinação em protegê-la e fortalecê-la apenas se intensificou, cimentando ainda mais o vínculo entre eles. Pouco depois, a besta apareceu diante deles, e Naofumi percebeu que era um monstro de nível 15. Ele disse a Raftalia que essa era a chance dela de vingar seus pais, se conseguissem aumentar sua experiência. Disse que estariam salvando várias outras crianças de perderem seus pais como ela fez. Depois de dizer essas palavras, ele atacou o monstro e, enquanto bloqueavam com seu escudo, o segundo mordeu seu ombro. Percebendo que estava prestes a encontrar seu fim, ele disse a ela para finalizar a besta imediatamente, mas ela estava com muito medo para se mover. Ele tentou comandá-la, mas mesmo assim ela estava com muito medo para ficar de pé. Percebendo que estava sem esperança, ele disse a ela para fugir antes de ser devorada e disse que ela finalmente estaria livre quando ele estivesse morto. No entanto, ela se lembrou de como seus pais foram devorados diante de seus olhos e de como Naofumi a havia salvado e sido um bom rapaz desde o início. Com medo de vagar sozinha pelo resto de sua vida, ela avançou e esfaqueou a besta na cabeça, mas foi lançada para longe, com a besta virando sua atenção para ela. Naofumi conjurou um escudo para protegê-la e, aproveitando a oportunidade, ela o apunhalou profundamente no coração, matando naquele instante. Naquele momento, sua experiência aumentou e Raftalia correu para abraçá-lo feliz por vê-lo vivo enquanto chorava em seus braços. Naofumi percebeu que ela havia escolhido chamá-lo pelo seu nome. Depois de algumas semanas, Naofumi conseguiu atualizar seu escudo e foi capaz de desbloquear várias habilidades, mas há alguns dias ele foi ferido por uma besta depois de perder o foco. Então, quando outra besta tentou atacá-lo, ele a aprisionou dentro de um escudo-prisão. Enquanto ela desaparecia, Raftalia finalizou instantaneamente, mas a onda se aproximava lentamente e Naofumi achava que era hora de atualizar em seu equipamento. No entanto, quando chegaram à loja de armas naquela noite, o ferreiro começou a se perguntar como Raftalia havia se transformado em uma bela meio-humana em poucas semanas. No entanto, Naofumi pensava que ela sempre parecerá a mesma ratazana feia e pequena, e se perguntava por que sua vila estava cheia de homens assediando. Raftalia, determinada a proteger Naofumi após ele ter sido ferido por uma besta selvagem, disse ao ferreiro que precisavam de uma nova
nova armadura para ele. Com uma nova missão de vida clara em sua mente, ela o advertiu sobre a importância de priorizar sua segurança se quisesse continuar vivo. Sensibilizado pela dedicação de Raftalia, o ferreiro concordou em confeccionar uma armadura sob medida para Naofumi, garantindo que seria de primeira linha. Naquela mesma noite, em um restaurante local, Naofumi, ainda tratando Raftalia como uma criança, tentou pedir um almoço infantil para ela. Contudo, Raftalia, agora uma guerreira madura e confiante, repreendeu-o publicamente, declarando que já era uma mulher adulta e que comeria apenas pratos de adultos. Essa mudança marcava seu crescimento não apenas físico, mas também emocional e psicológico. No dia seguinte, vestindo sua nova e imponente armadura bárbara, Naofumi percebeu a tensão nas ruas. As pessoas estavam reunidas e temerosas diante da iminente chegada das ondas. Curioso sobre como a população sabia do perigo que se aproximava, ele foi informado pelo ferreiro sobre a existência da ampulheta do dragão na cidade vizinha, que marcava o tempo até a próxima onda e teleportava os heróis diretamente para o campo de batalha. Naquela noite, na igreja diante da ampulheta do dragão, o escudo de Naofumi emitiu uma luz intensa ao se aproximar do artefato, revelando que as ondas chegariam já no dia seguinte. Foi então que os outros heróis apareceram. Motoyasu, provocativo, questionou se Naofumi ainda era o mesmo perdedor repugnante de sempre. Ignorando inicialmente as provocações, Naofumi estava prestes a se retirar quando notou Motoyasu fazendo insinuações a Raftalia. Ela, firme, declarou seu comprometimento exclusivo com Naofumi, o que desencadeou uma reação incrédula de Motoyasu, que insistiu em menosprezar Naofumi. Irritado, Naofumi confrontou Motoyasu, quase chegando a cair no soco, mas optou por manter sua postura de herói pacífico, retirando-se do local com Raftalia. Motoyasu, porém, continuou a provocar, advertindo Raftalia sobre a suposta reputação de Naofumi. De volta ao quarto naquela noite, Raftalia, preocupada e confusa com a tensão entre os heróis, buscou entender melhor o passado e as relações complicadas de Naofumi com os outros. Naofumi, enfrentando os fantasmas do passado, disse a Raftalia para não se preocupar com os eventos anteriores no castelo. Ele havia escolhido se silenciar sobre a injustiça que sofreu, convencido de que suas palavras seriam em vão, pois ninguém acreditaria em sua inocência. Essa decisão marcava uma resolução sombria em seu coração. No dia seguinte, enquanto os guerreiros se organizavam para enfrentar as iminentes ondas, Raftalia expressou a Naofumi seu orgulho e lealdade. Ela refletiu sobre os meses passados, durante os quais ele cuidara dela, curando sua doença com ervas medicinais e alimentando-a com refeições quentes mesmo nos dias mais sombrios. Ela prometeu ser sua guardiã, oferecendo-se para protegê-lo sempre que precisasse descansar após as batalhas. A declaração de Raftalia fortaleceu ainda mais o vínculo entre eles. Conforme a última areia da ampulheta escorria e o céu se tingia de vermelho, os heróis foram tragados pela floresta. De repente, uma onda catastrófica rasgou o céu e hordas de monstros alienígenas começaram a invadir o mundo. Enquanto os outros heróis fugiam do confronto, Naofumi sugeriu voltar para sua cidade natal. No entanto, Raftalia, percebendo que a ameaça se dirigia para a vila que haviam visitado semanas atrás, instou-a a intervir, pois sabia que mais ninguém viria em auxílio dos aldeões. Ao chegarem à vila, já encontraram os zumbis causando caos. Naofumi, em um ato de coragem, salvou um homem prestes a ser devorado, enquanto Raftalia eliminava as ameaças com precisão letal. Sem tempo a perder, Naofumi orquestrou um plano para evacuar os aldeões. Ele se propôs como isca, atraindo os monstros para longe das casas e vidas que tentava proteger. Armado apenas com seu escudo, ele enfrentou os zumbis. Seu primeiro golpe foi pateticamente fraco, mas ele não desistiu. Comandando os aldeões a fugirem, ele usou seu escudo de ataque aéreo para proteger um e seu escudo prisão para salvar outro. Continuou correndo, desesperadamente tentando chamar a atenção dos monstros com as chamas que emergiam ao seu redor. Em sua fuga, a dúvida o consumia. Considerava-se um herói falho, amaldiçoado pela rejeição e pelo desprezo de todos. Exausto e superado em número, Naofumi recorreu a um último recurso desesperado. Ele conduziu a horda de monstros até uma torre antiga, utilizando seu escudo de ataque aéreo para ganhar altura sobre um zumbi, e começou a subir, esperando que a altura lhe desse uma vantagem ou, pelo menos, uma chance de fazer uma última defesa. A batalha que se seguiu não seria apenas pela sobrevivência de Naofumi, mas também um teste definitivo de seu compromisso em proteger um mundo que parecia ter virado as costas para ele. No alto da torre, Naofumi, em um ato desesperado, começou a badalar o sino vigorosamente, atraindo toda a atenção dos monstros que subiam em sua direção. Aproveitando essa distração, ele derramou combustível ao redor da estrutura e ateou fogo, criando uma armadilha flamejante. Com o fogo se espalhando rapidamente, ele saltou da torre, tentando se segurar em um galho, mas o impulso lançou contra uma casa próxima. Ao se levantar, viu a torre consumida pelas chamas colapsar com estrondo, um espetáculo de destruição que incendiava o céu noturno. Os aldeões, testemunhando sua bravura e sacrifício, correram para apoiá-lo. Um deles, tomado por uma nova resolução inspirada pela coragem de Naofumi,
declarou que estavam prontos para lutar pela sua vila. Grato, Naofumi rapidamente organizou a evacuação dos feridos, enquanto os menos avariados se preparavam para defender o que restava de suas casas. Foi nesse momento que um zumbi colossal emergiu das sombras, atacando ferozmente. Naofumi, com reflexos aguçados, as protegeu a tempo, redirecionando o ataque no monstro. Enquanto isso, Raftalia surgiu de uma sombra, juntando-se a Naofumi na linha de frente da batalha. Juntos, eles enfrentaram o gigante zumbi. Após uma série de manobras coordenadas e ataques estratégicos, conseguiram abater o monstro, um feito que fez seus níveis subirem. Raftalia assumiu a liderança na evacuação, instruindo os aldeões a se retirarem enquanto ela e Naofumi lidavam com a ameaça crescente. Nesse ínterim, flares disparados ao alto explodiam em chamas que começavam a cair sobre a vila, ameaçando incendiar tudo. Naofumi, rápido em sua reação, puxou Raftalia para perto e usou seu escudo para formar uma barreira protetora contra o fogo que caía dos céus, salvando-os de serem consumidos pelas chamas. Quando os cavaleiros finalmente chegaram, ficaram impressionados ao ver que todos os monstros haviam sido erradicados da vila, graças à rápida ação dos heróis. No entanto, a situação rapidamente se acendeu quando Raftalia, percebendo uma ameaça aos seus, voou em direção ao líder dos cavaleiros. Ele conseguiu bloquear sua espada, instante em que ela exigiu explicações sobre as ações questionáveis que colocaram Naofumi em perigo. Ela ameaçou retribuir com a mesma medida. Enquanto isso, em uma parte remota da floresta, os outros heróis demonstravam seu poder contra um colossal leão-monstro. Motoyasu, com um lampejo de confiança, lançou uma poderosa lança de relâmpago que fulminou a criatura, e com a queda do último dos monstros, os céus imediatamente se clarearam. Distante do calor da verdadeira batalha, Motoyasu desdenhosamente comentou que as ondas eram, afinal, apenas um leve incômodo. Itsuki, não menos arrogante, expressou seu entusiasmo pela próxima onda de desafios. As palavras mal haviam saído de sua boca quando os cavaleiros chegaram, elogiando-os pela vitória e prometendo recompensas generosas do rei no castelo. No coração da vila, a atmosfera era diferente. Os aldeões, aliviados e gratos, cercaram Naofumi, expressando sua profunda gratidão por ele ter salvado suas vidas e lares da aniquilação total. Mas Naofumi, amargurado e desiludido, rejeitou os elogios, sentindo que suas ações nunca eram suficientemente reconhecidas. Os aldeões insistiram, chamando-o de herói, mas ele, desgastado e cético, os dispensou friamente. Ao lado, Raftalia, com o coração apertado, lamentava a falta de sorte de seus pais, desejando que eles tivessem sido salvos assim como ela ajudou salvar a vila. Lágrimas de dor e memórias não resolvidas escorriam por seu rosto enquanto refletia sobre o passado. Naquela noite, no castelo, enquanto a vitória era celebrada com grande pompa, Naofumi sentia-se como se estivesse em um pesadelo. Ele só havia comparecido à festa por causa da promessa de uma recompensa em dinheiro pelo rei. Enquanto tentava se manter à margem dos festejos, Raftalia, buscando animá-lo, ofereceu-lhe comida. Naofumi, contudo, repudiou a oferta com cara feia, dizendo que preferiria beber seu próprio vômito. Foi então que Motoyasu tentou se aproximar de Raftalia, mas foi interrompido pela intervenção de uma vaca de cabelos ruivos que sussurrou insinuações maliciosas. Diante dessa cena, Naofumi descobriu que havia adquirido uma nova habilidade que o permitia teleportar. Aproveitando a oportunidade, ele tentou se teleportar com Raftalia de volta para o campo de batalha das ondas. Mas antes disso, Motoyasu, movido por ciúmes e provocação, lançou sua luva aos pés de Naofumi, desafiando-o para um duelo sob a alegação de que queria libertar Raftalia de um suposto contrato de escravidão. Naofumi, indiferente, afirmou que a posse de um escravo era legal e tentou se retirar, mas foi interceptado por um cavaleiro a mando do rei, que exigiu que ele aceitasse o desafio. Percebendo que a situação estava se deteriorando rapidamente, Raftalia tentou intervir, declarando que sua lealdade a Naofumi era por escolha própria, mas foi rapidamente silenciada por um cavaleiro. O rei, ecoando as suspeitas de manipulação, ignorou seus protestos. Naofumi, percebendo que estava prestes a perder sua companheira leal, preparava-se para qualquer coisa para protegê-la da injustiça e dos equívocos que se desenrolavam diante deles. No auge da tensão, enquanto o cavaleiro desembainhava a sua espada, determinado a bloquear qualquer avanço de Naofumi, Motoyasu surgiu com um olhar desafiador, questionando silenciosamente se Naofumi fugiria ou enfrentaria o duelo. Ignorando a provocação, Naofumi, com uma frieza calculada, prometeu derrotá-lo sem hesitação. Na noite anterior ao confronto, Naofumi tentou se armar com uma espada, mas ao tocá-la, um choque elétrico o atingiu e o sistema de alerta do jogo advertiu-o severamente para não utilizar armas que não lhe fossem designadas. Diante deste contratempo, ele decidiu confiar inteiramente em suas habilidades com o escudo. No campo de batalha, enquanto se preparavam para o embate, Motoyasu arrogantemente sugeriu que Naofumi se rendesse antes de ser humilhado. Desprezando as palavras do rival, Naofumi ativou um novo escudo,
um modelo robusto preparado especialmente para o duelo. Avançando com determinação, Motoyasu atacou repetidamente, mas foi incapaz de causar qualquer dano significativo ao escudo impenetrável. Naofumi, zombando da incompetência do adversário, provocou-o por sua incapacidade de superar sua defesa. Impulsionado pelo desespero, Motoyasu ativou sua lança do caos e intensificou o ataque. Em um momento de descuido, Naofumi foi cortado no braço, mas rapidamente recuperou a compostura. Retaliando com astúcia, aproximou-se e acertou um monstro-bola no estômago de Motoyasu, revelando então sua arma secreta. Balões venenosos atados ao seu corpo, que começaram a drenar a vitalidade de Motoyasu. Furioso com a reviravolta, Motoyasu preparou-se para um ataque final devastador. No entanto, Naofumi estava pronto. Ele defendeu o golpe com seu escudo de cachorro de 2 cabeças. Em um movimento ágil, lançou um escudo de ataque aéreo, aprisionando Motoyasu em uma jaula de escudo. Trancado com os balões venenosos, Motoyasu percebeu que sua situação era desesperadora. Ao redor, os espectadores começaram a murmurar, chamando Naofumi de covarde e inútil. Decidindo mostrar sua superioridade moral, Naofumi abriu a prisão de escudo e desafiou Motoyasu a se render. Em um gesto de teimosia, Motoyasu recusou, declarando que preferiria caminhar até a Bahia do que admitir derrota. Satisfeito por ter dominado a situação, Naofumi advertiu severamente, prometendo desfigurar seu rosto para que nunca mais conseguisse seduzir as novinhas novamente, ensinando-lhe uma lição definitiva sobre humildade e respeito. No ápice do duelo, enquanto Naofumi se preparava para um golpe final que remodelaria o rosto de Motoyasu, uma rajada de vento poderoso o jogou para longe. Ele logo percebeu que Mine havia usado sua magia para interferir no combate. Furioso com a trapaça, Naofumi se preparava para confrontá-la quando uma lança arremessada por Motoyasu quase o atingiu. Ele esquivou-se por um triz e bloqueou uma sequência de ataques que se seguiram. No auge do confronto, Motoyasu desembainhou sua lança de relâmpago e a lançou com toda a força em direção a Naofumi. O ataque foi tão poderoso que conseguiu penetrar o escudo e derrubar Naofumi, deixando-o enfraquecido no chão. Motoyasu então se proclamou vitorioso. No entanto, enquanto se retirava, Naofumi, ainda no chão, acusou-o de trapaça, alegando que Mine havia atacado por trás. A arena caiu em um silêncio sepulcral, e nesse momento, Naofumi começou a questionar sua própria percepção, imaginando se todos ao redor estavam mortos. Enquanto o rei começava a parabenizar Motoyasu, a verdade chocante se revelou para Naofumi. Mine era, na verdade, uma princesa, e toda a trama do duelo era um esquema arquitetado pelo rei para casar sua filha com Motoyasu. Furioso ao perceber que havia sido convocado para aquele mundo apenas para ser injustamente odiado e manipulado, Naofumi sentiu uma ira crescente. Em meio a esse caos, um ministro anunciou que Raftalia seria libertada da maldição da escravidão, deixando todos se perguntando por quê. Afinal, o rosto de Naofumi havia sido convocado para aquele mundo. Consumido pela frustração e desilusão, Naofumi esmurrou o chão com força. Subitamente, a tela de contrato surgiu diante de seus olhos, e um servo banhou o selo com uma poção misteriosa, fazendo-o desaparecer instantaneamente. No último momento, o sistema informou que o contrato com Raftalia havia sido encerrado, enquanto Mine a levava embora. Sentindo uma fúria indescritível e impotente, Naofumi lançou seu escudo para longe, um gesto simbólico de sua renúncia final àquelas pessoas e àquela arena que o haviam traído. No ápice da confusão, o escudo, subitamente desaparecido, reapareceu, novamente em seu braço. Gritando sua fúria, ele amaldiçoou o mundo inteiro, desejando que tudo e todos pudessem apodrecer no inferno. Naquele exato momento, suas maldições foram ativadas, liberando uma energia sombria que envolvia o ambiente. Enquanto isso, Raftalia, movida por um impulso de lealdade, esbofeteou Motoyasu, questionando furiosamente sobre sua indevida interferência. Ela defendeu Naofumi, declarando que ele era um bom mestre e que a maldição só era ativada quando ela estava paralisada pelo medo durante as batalhas. Mine, ofendida pela ousadia de Raftalia em defender seu mestre contra o amor de sua vida, levantou a mão em um gesto de ira, mas foi interrompida pela chegada dos heróis. Ren, com um tom exigente, confrontou Mine sobre a trapaça, aumentando a tensão. Motoyasu, confuso com o tumulto, foi informado por Itsuki de que, de fato, havia perdido o duelo, mas que a interferência de Mine havia manipulado o resultado. Mine, em sua defesa, sugeriu que talvez estivessem todos delirando, já que ninguém na multidão apoiava essa acusação. No entanto, Ren retrucou, dizendo que o silêncio da multidão era por medo de represálias do rei. Enquanto Raftalia se aproximava de Naofumi, tentou assegurar-lhe que ainda era a mesma pessoa que sempre foi. Ele, amargo e desiludido, mandou-a embora. Ela insistiu, mencionando rumores de que ele havia conspirado com a princesa, mas reafirmou sua crença na inocência dele. Ao tentar tocá-lo, Naofumi a rejeitou, lembrando-a de que o contrato entre eles havia sido rompido. No entanto, com uma compreensão profunda de seu coração, Raftalia expressou sua fé inabalável nele e prometeu permanecer ao seu lado para sempre. Naofumi, consumido pela ideia de que era odiado por todos devido ao seu escudo, tentou arrancá-lo de seu braço em um gesto de desespero. Raftalia rapidamente o impediu, argumentando que o escudo era mais poderoso do que ele imaginava e que foi graças a ele que haviam conseguido salvar a aldeia da destruição total. Sua intervenção não apenas evitou que ele cometesse um ato impulsivo
impulsivo, mas também reforçou a importância de sua união e do poder que compartilhavam. Naofumi, tentando manter uma fachada de indiferença, disse a Raf que ele era um cara mau e que nunca teve a intenção de salvar a aldeia. No entanto, Raf, conhecendo a verdade por trás de suas palavras ásperas, decidiu apoiá-lo firmemente. Ela lhe disse com convicção que podia ver a bondade em seu coração, mesmo que ele tentasse se esconder atrás de uma máscara de maldade. Ela se declarou sua espada e prometeu segui-lo até os confins da terra. Essas palavras tocaram profundamente Naofumi. Ele percebeu que era exatamente o que sempre quis ouvir, mas lembrou que ela havia expressado sentimentos semelhantes justo antes das ondas chegarem. Momento em que ele, absorvido por seu próprio desânimo, não lhe havia dado a devida atenção. Raf reafirmou seu compromisso de permanecer ao seu lado para sempre, e foi então que Naofumi viu pela primeira vez a verdadeira forma adulta dela, reconhecendo que ela não era mais a criança que ele lembrava. Raf pediu para ficar ao lado dele pelo resto de suas vidas enquanto se abraçavam em um momento de profunda conexão emocional. Do outro lado, Motoyasu, incapaz de compreender a profundidade do vínculo entre Naofumi e Raf, suspeitava que ela ainda estivesse sob algum tipo de feitiço. Itsuki, observando a cena, comentou com desdém que Manazu estava sendo incrivelmente obtuso ou era apenas surpreendentemente burro. No dia seguinte, Raf trouxe a Naofumi sobras de comida da cozinha do castelo. Enquanto ele comia, Naofumi percebeu, surpreso, que era a primeira vez em muito tempo que conseguia realmente sentir o gosto da comida. Confuso sobre a verdadeira natureza de Raf, ela explicou que seu clã amadurece rapidamente, crescendo 4 vezes mais rápido que um humano normal, conforme ganham níveis, razão pela qual muitos os consideravam não humanos. Saboreando as sobras, Naofumi finalmente redescobriu o prazer de uma boa refeição, algo que Raf incentivou, pedindo que ele simplesmente apreciasse o momento. Enquanto isso, no castelo, o rei anunciava que Motoyasu receberia uma recompensa de 4.000 pratas por sua suposta bravura em afastar as ondas. Itsuki e Rin também foram recompensados com mais de 3.000 pratas cada um, em um gesto que claramente visava celebrar seus esforços, embora a verdadeira coragem e sacrifício de Naofumi e Raf permanecessem não reconhecidos pela coroa. Quando chegou a vez de Naofumi receber sua recompensa, o rei, com um gesto de desprezo, ofereceu-lhe apenas 500 pratas. Mas antes mesmo que ele pudesse aceitar ou recusar, Naofumi declarou que não merecia nenhuma recompensa, reconhecendo amargamente sua derrota no duelo contra Motoyasu. Itsuki, no entanto, interveio, insistindo que Naofumi teria vencido o duelo justamente se não fosse pela interferência externa, uma tentativa de limpar a reputação de seu companheiro. Mine, contudo, defendeu que Motoyasu havia vencido de forma justa, provocando Itsuki, que prontamente a acusou de ser uma trapaceira nojenta. Ren, buscando ser a voz da razão, lembrou a todos que Naofumi havia salvado uma vila inteira durante as ondas e merecia reconhecimento por tal feito. Diante da pressão, o rei, relutantemente, ordenou que fosse paga a menor quantia possível a Naofumi, acompanhada de um comando para que ele retirasse seu rosto horrendo do castelo. Raftalia, ao ouvir isso, sugeriu a Naofumi que eles deixassem esse inferno de lugar. Concordando, percebendo que talvez fosse o melhor a fazer, Naofumi aceitou a ideia, e juntos, decidiram sair. Nesse mesmo dia, eles retornaram ao mercador de escravos, onde Naofumi ativou um novo contrato de escravo com Raftalia. Durante a visita, ele descobriu que havia adquirido um escudo de usuário de escravo, e notou alguns ovos de monstros à venda. O mercador sugeriu que um dos ovos poderia vir a ser uma boa fonte de carne no futuro. Curioso sobre o tipo de monstro que poderia oferecer tal benefício, Raftalia lembrou que os ovos eram dos mesmos pássaros gigantes que eles haviam visto anteriormente puxando carruagens pela cidade, semelhantes a cavalos. Intrigado e vendo uma oportunidade, Naofumi decidiu comprar um dos ovos. Mais tarde, ao visitarem uma loja de medicamentos, o proprietário, agradecido por Naofumi ter salvado a vila próxima, presenteou-o com um livro de receitas de ervas. Contudo, Naofumi rapidamente percebeu que não conseguia ler as palavras no livro, lamentando a ausência de algo como um Google Tradutor naquele mundo. A última parada foi uma loja de magia, onde uma senhora idosa, grata por Naofumi ter resgatado seu neto, presenteou-os com um grimório. Este gesto foi um pequeno, mas significativo reconhecimento de suas boas ações, algo que contrastava fortemente com o tratamento que receberam no castelo. Raftalia explicou a Naofumi que, se ele conseguisse decifrar e estudar o grimório com sucesso, ele seria capaz de aprender uma variedade de feitiços úteis em batalha. Na manhã seguinte, um acontecimento mágico os aguardava. O ovo do dragão, que haviam adquirido recentemente, começou a chocar. Para a surpresa de todos, o pássaro recém-nascido voou imediatamente em direção a Naofumi, aparentemente o reconhecendo como sua mamãe. Nos dias que se seguiram, Naofumi assumiu esse papel com devoção e observou o pássaro crescer rapidamente em tamanho. Em apenas uma semana, o pássaro havia dobrado de tamanho, e Naofumi especulou que sua habilidade de aceleração de crescimento talvez tivesse contribuído. Decidindo nomear o pássaro de Filó, ele começou a formar um laço especial com sua nova companhia alada. Enquanto isso, a situação na vila se complicava quando Mine, em uma reunião na praça, anunciou aos aldeões que o rei havia nomeado Motoyasu como novo senhor
senhor da vila. Ela proclamou que, como parte dos esforços de reconstrução, todos os residentes seriam taxados pela entrada e saída da vila. Os aldeões reagiram com desespero, pois muitos mal conseguiam garantir 2 refeições por dia. Agastado com tal injustiça, Naofumi confrontou Mine, questionando se ela estava delirando ou sofrendo de alguma patologia, pois os impostos propostos eram absurdos e os aldeões claramente não tinham condições de pagá-los. Quando o apoio dos aldeões a Naofumi se tornou evidente, Mine, irritada e sentindo-se desafiada, ordenou que seus soldados se preparassem para uma ação violenta. No entanto, antes que a situação escalasse, um grupo misterioso interveio, entregando a Mine um pergaminho. Ao ler as palavras ali inscritas, visivelmente abalada, ela lançou um desafio inesperado, uma corrida, onde o vencedor assumiria o comando da vila. Temendo a perda de seu lar, os aldeões, agora totalmente do lado de Naofumi, imploraram que ele aceitasse o desafio. Motivado pela injustiça e pelo claro apoio da comunidade, Naofumi se preparou para mais essa prova. Enquanto ele se preparava para a corrida, Motoyasu ostentava sobre seu dragão, chamando-o de a versão monstro de Usain Bolt. No entanto, irritada com a arrogância de Motoyasu, Filó lançou um coice poderoso que o mandou voando diretamente para um monte de feno. Naofumi observou a cena, aliviado por ter evitado mais um dos planos ardilosos de Mine, que assistia a tudo, temerosa de que seus dias de manipulação estivessem chegando ao fim. Ao sinal de partida, ambos os competidores lançaram-se com toda a força. Filó rapidamente deixou Motoyasu para trás, levantando uma nuvem de poeira que cobriu o rosto do adversário. Mas no auge da disputa, um soldado de Mine lançou um feitiço que abriu um buraco surpresa no caminho. Naofumi percebeu tarde demais, e Filó tropeçou, fazendo com que Motoyasu ganhasse a dianteira. Isso, porém, só fez Filó redobrar seus esforços com determinação renovada, rapidamente retomando a liderança na corrida. Mine, incapaz de aceitar uma possível derrota, instruiu seu soldado a lançar outro feitiço para desacelerar Filó, permitindo que Motoyasu novamente passasse à frente. No entanto, a resiliência e o espírito de luta de Filó eram inabaláveis. Ela aumentou sua velocidade, ultrapassando o dragão de Motoyasu e levantando poeira direto na princesa desesperada para ganhar. Com a adrenalina a mil, Filó cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, para o delírio dos aldeões que celebraram a vitória com júbilo e alívio, vendo a justiça prevalecer sobre as artimanhas da princesa e seus aliados. Quando Filó subitamente dobrou de tamanho durante a corrida, até mesmo Naofumi ficou chocado com a transformação. Mine, sempre em busca de uma vantagem, tentou virar o jogo acusando Naofumi de usar trapaças para aumentar o tamanho de Filó. Contudo, ele prontamente a rebateu, chamando-a de trapaceira. Antes que Mine pudesse formular uma defesa, o grupo misterioso que havia intercedido antes reapareceu. O líder do grupo esclareceu que haviam detectado uma magia estranha não ao redor de Naofumi, mas da pista de corrida. Mine tentou apontar Naofumi como o mago culpado, mas o líder interveio, esclarecendo que Naofumi se especializava em magia de cura e apoio, e que era Motoyasu quem havia utilizado artimanhas mágicas na corrida. Sem mais desculpas para dar, Mine, cabisbaixa, admitiu a derrota e anunciou que retornariam ao castelo. O chefe da vila explicou que haviam começado a economizar para recompensá-lo, mas Naofumi, percebendo que o dinheiro seria mais útil na reconstrução da vila, recusou a oferta financeira. Enquanto ponderava sobre o que poderia aceitar em vez do dinheiro, Filó, que parecia entender a situação, apontou para uma carruagem, decidindo que aquela seria sua recompensa. Naofumi aceitou a carruagem como prêmio. Naquela mesma noite, eles iniciaram sua jornada na nova carruagem, mas o balanço da viagem rapidamente fez Rafitalia sentir-se mal, e ela teve que correr para fora para vomitar. Preocupado, Naofumi a acomodou perto de uma fogueira, esperando que o calor e a calma ajudassem a se recuperar até amanhã. Refletindo sobre o caminho de viagem que o chefe da vila havia lhe dado, e lembrando-se de que poderiam viajar pelo país sem custos, Naofumi começou a cogitar a ideia de iniciar um negócio de viagens de meio período. Enquanto planejava o futuro, Filó, sentindo-se confortável e segura, decidiu se aconchegar ao lado dele, solidificando ainda mais o laço entre eles naquela noite sob as estrelas. Quando Naofumi despertou naquela manhã, viu ao seu lado uma menininha que ele não reconheceu. Instintivamente, ele recuou, confuso sobre quem ela poderia ser. A pequena, porém, apenas mencionou que estava com fome, desviando a atenção para suas necessidades básicas. Mais tarde, ao entrarem na loja de armas, o ferreiro lançou um olhar curioso para Naofumi, com um sorriso malicioso. Perguntou quantas esposas ele pretendia reunir em seu círculo. Enquanto essa conversa se desenrolava, Filó, que tinha notado a comida exposta, exclamou que também estava com fome. O ferreiro, achando graça da situação, incentivou-a a comer. No momento em que Filó mordeu a comida, transformou-se instantaneamente em seu imenso formato de pássaro e devorou tudo de uma vez, deixando todos boquiabertos. Após o susto e o banquete inesperado, Rafitalia aproveitou para explicar ao ferreiro que o mercador de escravos lhes tinha contado sobre o clã de Filó. Segundo ele, alguns desses pássaros nasciam como reis ou rainhas de seu grupo e frequentemente possuíam a capacidade de assumir uma forma humana.
Ela também mencionou que esses seres mágicos precisavam de um emblema especial para serem domados. Quando tentaram colocar o emblema em Filó na esperança de formar um novo contrato com Naofumi, ela havia resistido intensamente antes de finalmente aceitar. O ferreiro, curioso sobre os verdadeiros desejos de Naofumi, foi direto ao ponto. Naofumi então explicou que precisava comprar algumas roupas, já que cada vez que Filó se transformava em pássaro, suas roupas eram destruídas, um problema que estava se tornando caro e impraticável. Ele pediu ao ferreiro por um tipo especial de vestido que pudesse se ajustar às transformações de Filó, mas o ferreiro, com um encolher de ombros, sugeriu que visitassem um alfaiate, pois ele não estava equipado para tal tarefa. Ao chegarem à loja de roupas, Naofumi explicou ao alfaiate que precisavam de um vestido para Filó que resistisse às suas transformações. O alfaiate, intrigado, disse que para isso seria necessário utilizar fios mágicos que poderiam ser tecidos a partir da própria mana de Filó, garantindo que as roupas não apenas resistissem às transformações, mas também se integrassem harmoniosamente com sua essência mágica. Enquanto isso, a dupla decidiu aproveitar o tempo disponível explorando a vila em busca de oportunidades para ganhar algum dinheiro rápido realizando pequenos serviços. Durante essa busca, eles cruzaram com um aldeão que parecia bastante apressado. Raftalia, sempre otimista, pensou que aquela poderia ser a chance deles de ter um dia de sorte. O homem explicou que estava a caminho da vila para buscar um remédio especial para sua mãe doente. Naofumi então sugeriu que, em vez de dinheiro, poderiam aceitar comida como pagamento. Decididos a acelerar a jornada, eles deixaram a carruagem de lado e Filó, em sua forma de pássaro, levantou o voo com eles. Ao se aproximarem da entrada da vila, foram parados por um guarda que exigiu a taxa de entrada. Com um gesto teatral, Naofumi lançou seu passe especial para o guarda, proclamando-se VIP, e passaram sem maiores problemas. Já na vila, Naofumi se aproximou da mulher doente com sua poção em mãos, enquanto instruía o filho dela a contar estrelas ou fazer outra atividade para dar-lhes algum espaço. Quando o homem saiu, Naofumi aumentou o poder da poção, entregando-a à mulher para que bebesse. No momento em que ela tomou a poção, sua energia foi imediatamente revitalizada, e ela se levantou, surpreendentemente rejuvenescida, como se nunca tivesse estado doente. O filho, ao retornar ao quarto, ficou atônito ao ver sua mãe totalmente recuperada, que jubilosa, afirmou estar mais saudável do que um cavalo. Enquanto Naofumi retomava sua jornada, um pensamento lhe ocorreu. Ele poderia se tornar um milionário se começasse a cobrar pelos serviços de cura que oferecia aos viajantes necessitados e depois vendesse a comida adquirida por dinheiro. Nos dias seguintes, ele pôs em prática esse plano, acumulando recursos enquanto continuava seus estudos do Grimório todas as noites. Alguns dias mais tarde, transportando um novo comerciante, este lhe revelou que a notícia de suas curas milagrosas havia se espalhado pelas vilas vizinhas, onde já o chamavam de Salvador. O reconhecimento de suas habilidades curativas havia crescido tremendamente. Durante essa viagem, eles foram interceptados por um grupo de bandidos. O líder do bando anunciou suas intenções de roubar o comerciante. Naofumi estava pronto para defender-se, mas os bandidos apresentaram seu guarda-costas, um lutador de classe alta preparado para qualquer confronto. Contudo, antes que Naofumi pudesse agir, Raftalia interveio. Usando um feitiço de miragem que a tornava invisível, ela conseguiu surpreender os bandidos. Ao mesmo tempo, Filó conjurou um tornado que desorientou o grupo, permitindo que Raftalia os derrotasse com facilidade. O líder, tentando manipular a situação, insinuou que Naofumi poderia ser visto como verdadeiro vilão, já que o castelo havia feito um excelente trabalho em denegrir sua imagem. Diante dessa ameaça, Naofumi respondeu com firmeza, ameaçando eliminá-los se necessário. Os bandidos, percebendo a seriedade da situação, rapidamente mudaram de tom e começaram a implorar por suas vidas. Em troca de sua misericórdia, Naofumi exigiu todos os seus objetos de valor. À noite, enquanto os bandidos entregavam o saque, Raftalia refletiu ironicamente sobre como eles mesmos pareciam ter se tornado um pouco como bandidos. No entanto, o comerciante elogiou a astúcia de Naofumi, declarando um herói inspirador. O comerciante presenteou Naofumi com uma parcela significativa de seus bens ao se despedirem. Quando Naofumi consultou um chefe de mineração sobre o assunto, o minerador revelou ter descoberto recentemente uma mina de ouro e se ofereceu para fornecer qualquer gema que Naofumi desejasse. Naofumi, com um projeto em mente, solicitou fios mágicos feitos de gemas para confeccionar um vestido real para Filó. No dia seguinte, guiados pelo chefe de mineração, eles partiram em direção ao local indicado. Ao chegarem, descobriram que a caverna estava abandonada e agora servia de lar para vários monstros. Avançando com cautela, eles exploraram o ambiente até encontrar um baú vazio ao final da caverna, levantando questões sobre quais tesouros poderiam ter sido guardados ali anteriormente. Nesse momento, Filó, sempre atenta, indicou uma passagem oculta. Motivados pela curiosidade e pela promessa de aventura, eles decidiram explorar ainda mais a fundo, adentrando o desconhecido em busca de mistérios e riquezas escondidas. Quando Filó hesitou em seguir o grupo para o interior da caverna, Naofumi,
Frustrado, ameaçou deixá-la para trás se ela não cooperasse. A Dama da Magia, percebendo o perigo, aconselhou a todos que ignorassem as vozes, identificando-as como parte de uma armadilha ilusória. Ela rapidamente conjurou um feitiço de proteção para quebrar a ilusão, revelando que estavam cercados por um enxame de morcegos. Filó agiu rapidamente, lançando uma rajada de vento poderosa que dispersou os morcegos, acabando com a ameaça deles. Aproveitando a oportunidade, Naofumi absorveu os morcegos em seu escudo, o que lhe concedeu uma nova habilidade. À medida que o grupo avançava pelo corredor escuro da caverna, eles finalmente encontraram as pedras preciosas que procuravam, mas um monstro as protegia. A situação piorou quando o monstro, em um movimento rápido, quase atingiu Naofumi. Filó, em um ato de coragem, chutou o rosto da criatura, afastando-a. Neste momento de tensão, a Dama da Magia lançou uma poderosa explosão de fogo, acabando com o monstro. Quando notou que Raftalia estava ferida após o confronto, Naofumi cuidadosamente enfaixou seu ferimento, lembrando-a de ser mais cuidadosa em futuros embates. Com o caminho agora livre de ameaças, ele finalmente conseguiu adquirir a pedra preciosa tão desejada. No dia seguinte, Filó dedicou-se à tarefa de converter sua mana em fios mágicos, um processo que a deixou visivelmente exausta pelo esforço despendido. Quando voltaram para pegar o traje finalizado, encontraram Filó radiante em seu novo vestido. Naofumi sentiu um alívio imenso, não apenas pela beleza do traje, mas também por saber que não precisaria mais estender seu orçamento para cobrir os custos de vestimentas constantemente rasgadas. Naofumi e Raftalia partiram para uma vila vizinha com o objetivo de entregar poções mágicas. No caminho, Naofumi questionava a si mesmo sobre a necessidade urgente da vila por tantas poções de cura. Ao se aproximarem, encontrarão-se com cipós espessos e sinistros que bloqueavam o caminho, um sinal evidente de que algo estava terrivelmente errado. Ao chegarem à vila, viram que os cipós haviam se entrelaçado ao redor de todo o local. O chefe da vila explicou que as árvores estavam se transformando em monstros e atacando os habitantes, forçando-os a fugir de suas casas. Revelou que os problemas começaram após Motoyasu introduzir o que chamou de semente divina, que rapidamente se mostrou ser mais apropriadamente uma semente do inferno. O chefe, percebendo a evasiva nas palavras de Naofumi, implorou por sua ajuda, pedindo que usasse seus poderes de cura para tratar os aldeões doentes. Concordando relutantemente, Naofumi entrou numa tenda onde se deparou com várias crianças enfermas esperando por salvação. Ele administrou uma poção a uma das crianças, e ao derramar um pouco da mesma nas plantas infectadas ao redor, elas miraculosamente desapareceram, curando a criança instantaneamente. Após cuidar de todas as outras, ele disse a Raftalia que estava exausto de tanto esforço e que partiria assim que recebesse seu pagamento. No entanto, os aldeões, gratos e ainda necessitados, começaram a suplicar para que ele ficasse. O chefe explicou que Motoyasu havia trazido uma semente proibida de uma caverna antiga. Diante do desespero da vila, o chefe ofereceu dinheiro a Naofumi para que eliminasse todos os monstros. Sem hesitar, ele aceitou a tarefa. Ao chegar à aldeia, enfrentaram uma árvore monstro que exalava gás venenoso. Raftalia prontamente cortou a árvore enquanto Filó destruía a outra. No entanto, logo se depararam com uma árvore ainda maior. Naofumi decidiu usar sua habilidade de aprimoramento e se aproximou da árvore. Embora tenha sido brevemente capturado pelas vinhas, seu poderoso esforço começou a rasgá-las enquanto aplicava outra poção. A árvore finalmente começou a derreter e desmoronou no chão. Neste momento, Naofumi descobriu que havia adquirido uma habilidade de modificação de plantas, permitindo-lhe transformar sementes em árvores monstruosas que logo murchavam. Após resolver a situação, ele retornou aos aldeões, informando que seu trabalho estava concluído, mas deixou claro que não estava contratado para fazer a limpeza do local e que eles precisariam cuidar disso por conta própria. No dia seguinte, Naofumi realizou um feito notável. Conseguiu infundir sua própria mana na semente proibida e plantá-la diante dos olhares atentos dos aldeões. Rapidamente, a semente brotou em uma planta robusta. Ele então explicou aos aldeões que havia modificado geneticamente a planta para reduzir sua capacidade de reprodução e mutação, tornando-a capaz de produzir frutos normais e seguros para o consumo. O chefe da vila, profundamente grato, começou a agradecê-lo pelo milagre. No entanto, Naofumi, sempre prático, informou que sua ajuda não seria gratuita. Diante da alegação do chefe de que a vila estava financeiramente exaurida e incapaz de pagar, Raftalia interveio com a ideia de uma troca justa. Enquanto deixavam a vila, Raftalia questionou Naofumi sobre o destino das frutas. Ele, já com um plano em mente, mencionou ter o cliente perfeito para elas. Aquela noite, ao encontrarem o comerciante de gemas, este prontamente concordou em comprar todas as frutas e ainda se ofereceu para indicar-lhes uma cidade próxima onde poderiam descansar. Ao chegarem, Naofumi ficou encantado com a atmosfera acolhedora da cidade e sugeriu que ficassem ali por alguns dias para recuperarem as energias. Naquela noite, ao entrar no quarto, Raftalia encontrou Naofumi e Filó juntos, o que despertou nela um desejo de ter Naofumi só para si. Motivada por esse sentimento, Raftalia decidiu na manhã seguinte dar a Naofumi um presente que realmente o impressionasse e o fizesse vê-la como uma mulher, não mais como a jovem de antes. Com determinação, ela saiu em busca de um pássaro lendário que carregasse um cristal antigo, acreditando que tal presente poderia mudar sua vida amorosa e capturar a atenção definitiva de Naofumi. Porém, para sua surpresa, notou que Filó
seguia discretamente. Raftalia, intrigada, começou a suspeitar que Filó também estivesse interessada no cristal antigo. Após algumas horas de busca exaustiva, finalmente localizaram o pássaro desejado. Quando Raftalia tentou pegar um dos ovos, o pássaro começou a gritar alarmado, atraindo rapidamente uma besta, que apareceu como um touro em disparada. O animal destruiu o ninho e espalhou os ovos, forçando as garotas a desistirem de sua missão. Desapontadas, mas não derrotadas, elas retornaram à cidade trazendo a besta como um prêmio inesperado. Na cidade, 2 homens as abordaram, revelando que a besta era uma oferta rara e valiosa para um ritual local. Eles ofereceram um bom preço por ela, e percebendo a oportunidade, Raftalia e Filó concordaram em vendê-la. Com o dinheiro obtido, compraram para Naofumi uma ferramenta especial de metalurgia. Raftalia entregou-lhe o presente, dizendo que era uma forma especial de agradecê-lo por ser um bom companheiro. Naofumi, tocado pelo gesto, sugeriu que no futuro poderiam formar um trio, um plano para fortalecer ainda mais seus laços. Alguns dias depois, enquanto se preparavam para partir para uma nova vila, encontraram 2 viajantes que, após compartilharem o café da manhã, avisaram que a vila estava sofrendo com uma terrível praga. Apesar do aviso, Naofumi viu isso como mais uma oportunidade para oferecer suas poções de cura e ganhar algum dinheiro. Determinado, dirigiu-se à vila perturbada, onde informou a um ancião local que estava ali para vender suas poções de cura, esperando aliviar o sofrimento daquela comunidade enquanto lucrava com suas habilidades únicas. Quando chegaram à vila, o homem imediatamente reconheceu Naofumi como Motoyazu, o viajante famoso sobre quem sempre ouvirá falar. Rapidamente, ele espalhou a notícia, e em pouco tempo, o médico da aldeia levou Naofumi a uma sala cheia de pessoas sofrendo de uma doença misteriosa. Naofumi administrou uma de suas poções a um dos doentes e todos presenciaram com espanto a rápida recuperação do homem. Percebendo a urgência e a dependência dos aldeões em suas habilidades, Naofumi decidiu cobrar 10 vezes mais que o preço usual por suas poções. Além disso, alertou o médico que os aldeões continuariam a adoecer a menos que a fonte da doença fosse descoberta e eliminada. O médico então revelou que a origem da enfermidade estava relacionada com a morte de um dragão numa montanha próxima. O cheiro da carne em decomposição do dragão estava envenenando o ar, e ninguém conseguia se aproximar o suficiente para incinerar o corpo e estancar a propagação da doença. Seduzido pela possibilidade de um lucro ainda maior, Naofumi aceitou o desafio de erradicar a fonte da contaminação, mas exigiu um pagamento 50 vezes superior ao normal. Pouco tempo depois, ele e seus companheiros dirigiram-se para as montanhas. Ao encontrarem vários monstros pelo caminho, Naofumi julgou que enfrentá-los seria uma perda de tempo. Ele lançou um feitiço em Filó, aumentando sua velocidade para que ela pudesse ultrapassá-los rapidamente e chegar até o dragão. Ao se depararem com o cadáver do dragão, Naofumi ponderava sobre como desmembrar o enorme corpo. Mas, para seu horror, o dragão começou a mostrar sinais de vida. Quando o dragão revivido cuspiu um gás venenoso, Naofumi conseguiu bloquear parte dele com seu escudo, mas o gás ainda ameaçava dominar Raftalia. Em um ato de desespero, Filó atacou o dragão, esquivando-se habilmente de seus ataques. No entanto, ao perceber que a situação se tornava cada vez mais perigosa, Naofumi sinalizou para Filó recuar. Ignorando o comando, Filó avançou bravamente, mas foi engolida pelo dragão num movimento repentino. Naofumi e Raftalia, aterrorizados, temiam que nunca mais vissem Filó. Enquanto o dragão continuava a exalar mais gás venenoso, Naofumi, movido pela raiva e pela memória dos primeiros momentos com Filó, sentiu uma fúria crescente que ativou seu escudo de ódio, ampliando enormemente seu poder e preparando para uma batalha feroz pela vida de sua companheira e pela segurança da aldeia. À medida que Naofumi se aproximava do dragão ressuscitado, um monstro, com um golpe brutal, o esmagou contra o chão. Raftalia assistiu horrorizada, temendo que ele tivesse se sacrificado. No entanto, contra todas as expectativas, Naofumi surpreendentemente levantou o pé do dragão, mostrando uma força sobrenatural à medida que seus poderes cresciam exponencialmente. Enquanto a energia se acumulava, Raftalia tentou intervir, preocupada com a intensidade da força que ele estava liberando, mas foi arremessada para longe pelo impulso de energia. Ignorando a dor e o caos ao seu redor, Naofumi liberou uma luz cegante que vaporizou o chão sob eles e dissipou a poeira, revelando seu escudo agora envolto em chamas vorazes. Quando o dragão tentou atacá-lo com suas garras, Naofumi a incinerou instantaneamente. No entanto, ele rapidamente percebeu que não podia continuar atacando o dragão e salvar Raftalia ao mesmo tempo. Foi nesse momento que o monstro soltou um grito agonizante. Inesperadamente, desmaiou. Raftalia recuperou a consciência brevemente, quase desmaiando novamente enquanto se perguntava quem havia derrotado o dragão. Mesmo Naofumi estava confuso, sem saber como o dragão havia sido subjugado. Foi então que Filó emergiu triunfante do ventre do dragão, surpreendendo a todos ao revelar que nunca esteve morta. Ela explicou que enquanto estava dentro do dragão, encontrou e consumiu um cristal roxo, que deduziram ser o núcleo que alimentava a besta, possuindo um poder imenso. Enquanto absorvia essa revelação, Naofumi percebeu que Raftalia parecia cada vez mais doente. Ele propôs que voltassem imediatamente para a vila para tratá-la. Naquela noite, após retornar
retornarem à vila, o médico local se ofereceu para pagar Naofumi por ter eliminado a ameaça do dragão. No entanto, percebendo a gravidade da condição de Raftalia, que piorava rapidamente, Naofumi recusou o pagamento, insistindo que o dinheiro deveria ser usado para o tratamento dela. Ele compreendia, naquele momento, que Raftalia era mais valiosa para ele do que qualquer tesouro. O médico, então, revelou a Naofumi que Raftalia estava sofrendo dos efeitos de uma maldição potente deixada pelo dragão, uma condição além das capacidades de cura da vila. Ele tentou oferecer o pagamento novamente, sugerindo que talvez o dinheiro pudesse ser útil de alguma outra forma para salvá-la. Enquanto visitava Raftalia, Naofumi refletia sobre como poderia ajudá-la a recuperar-se. Nesse meio tempo, Filó entregou a ele outro cristal encontrado no dragão. Naofumi, esperançoso, o incrustou em seu escudo, antecipando que talvez pudesse ganhar uma habilidade que os ajudasse na situação atual. No entanto, recordando-se de como sua ira durante a batalha havia colocado Raftalia em perigo, ele se sentiu compelido a pedir-lhe desculpas, lamentando que nunca deveriam ter enfrentado o dragão. Raftalia, no entanto, recusou-se a permitir que ele assumisse toda a culpa, criticando-se por sua própria fraqueza e suposta inutilidade durante o combate. Dias depois, enquanto combatiam monstros juntos, Naofumi sentiu-se culpado por expor Raftalia a perigos constantes, mas ela assegurou que gostava de mostrar sua força e eficácia no combate, comparando a batalha ao simples ato de cortar grama. Durante uma jornada por uma floresta, Naofumi decidiu que deveriam voltar imediatamente à cidade para buscar uma cura definitiva para Raftalia. Foi então que se depararam com uma jovem na floresta. Os pássaros voaram ao perceberem a presença do grupo, e a garota, apesar de ignorar Naofumi como se ele fosse invisível, expressou seu entusiasmo em conhecer Filó e seu clã. Raftalia, curiosa, perguntou se a garota era da vila, mas Naofumi especulou que ela poderia ser filha de algum nobre, possivelmente perdido ou explorando a região. Quando a jovem se apresentou como Melt, Naofumi percebeu que precisava ir à cidade com Raftalia e ofereceu a Filó algum tempo livre. Ela, contente pela pausa, voltou à sua forma humana, e Melt, entusiasmada, celebrou a amizade recém-formada. Naquela noite, na vila, enquanto Naofumi usava suas poções para curar os enfermos, ele também cuidava de Raftalia, enfaixando um ferimento recente. Foi então que Filó revelou que Melt estava perdida, incapaz de encontrar o caminho de volta para a cidade depois de se separar de seus guardas. Melt, aproximando-se deles, suplicou por uma escolta até a cidade, ansiando por reunir-se com sua família. Diante da hesitação de Naofumi, preocupado com as implicações de estar associado à filha de um nobre, Melt insistiu, explicando que precisava ir à capital urgentemente por razões de estado e prometeu uma recompensa substancial em ouro. Naofumi, tentado pela promessa de riqueza, ponderou a situação, encorajado por Filó, que argumentava que não podiam simplesmente abandoná-la, e Raftalia, que defendia que ajudá-la era o correto a fazer. Naofumi acabou concordando. No dia seguinte, o grupo partiu da vila. Enquanto iniciavam a jornada, Raftalia ainda lutava contra a dor de sua condição misteriosa. Chegando à cidade, Naofumi instruiu Filó a escoltar Melt até sua residência e retornar com o pagamento prometido. Depois, ele e Raftalia foram até a igreja local na esperança de encontrar uma cura para a maldição que a afligia. Ao chegar, Naofumi notou a ausência de qualquer símbolo que representasse seu escudo na estrutura da igreja, o que o fez suspeitar que não era bem-vindo ali. Dentro da igreja, foram recebidos pelo Papa. Raftalia, preocupada com o custo, sugeriu buscar alternativas mais acessíveis. No entanto, Naofumi, demonstrando seu profundo carinho por ela, declarou que Raftalia valia muito mais do que qualquer soma em ouro e prontamente concordou em pagar pelo tratamento. Quando Naofumi utilizou sua habilidade de avaliação na água benta, constatou que lhe haviam entregado a versão mais barata disponível. Indignado, exigiu que os próprios clérigos a bebessem. O Papa, constrangido pelo erro, ordenou que trouxessem a garrafa verdadeira, pedindo desculpas pelo engano. Naofumi rejeitou as desculpas com desdém, comparando-as à insinceridade de uma periguete. Após avaliar a nova garrafa e confirmar sua autenticidade, preparou-se para deixar a igreja. Ao sair, notaram que um cavaleiro se aproximava rapidamente, gritando por atenção. Sem interesse em mais envolvimentos com os locais, Naofumi e Raftalia correram, buscando despistar o homem. Esconderam-se em um beco para proteger Raftalia, e Naofumi propôs que se separassem temporariamente para distrair o cavaleiro. Após um esforço exaustivo para desviar a atenção do perseguidor, Naofumi finalmente encontrou um momento para descansar. Nesse momento, Motoyasu apareceu repentinamente, brandindo sua lança. Inicialmente, Naofumi pensou que ele havia enlouquecido, mas Motoyasu explicou que estava ali para libertar outra suposta escrava. Quando Motoyasu insistiu que estava ali para resgatar uma novinha de seu grupo, Naofumi bloqueou sua lança com desdém e ironia, duvidando das intenções de Motoyasu. Logo ficou claro que Motoyasu estava se referindo a Filó, a quem ele descreveu como o mais belo anjo que já vira. Naofumi, irritado, rejeitou as palavras de Motoyasu, acusando de ser um pervertido. O cavaleiro que eles tentaram evitar interveio, exigindo que Motoyasu cessasse o duelo impróprio. Neste momento, Mine apareceu, comandando seus soldados a cercarem a área e instigando um novo duelo entre Motoyasu e Naofumi, revelando um prazer sádico em ver o conflito. No entanto, Melt interrompeu a cena abruptamente, proibindo o duelo em sua cidade. Revelou-se então que ela era a irmã de Mine. Enquanto o grupo tentava entender a situação,
Rafitaria e Filó se aproximaram, perplexas com a situação e questionando a sanidade de Motoyasu. Sem hesitar, Motoyasu lançou suas melhores cantadas na direção de Filó, prometendo construir um castelo para ela e tratá-la como uma princesa. Contudo, Filó, com um ar de despreocupação, disse que seu maior sonho era simplesmente puxar uma carruagem. Ela esmagou a área onde Motoyasu tramava, o deixando atordoado ao perceber que ela era, de fato, o pássaro. No meio dessa confusão, Melt apareceu e pediu para falar em particular com Naofumi, mas ele, cansado de lidar com intrigas e manipulações, expressou seu desdém pelas pessoas ao seu redor. Mais tarde, na loja do ferreiro, Naofumi confrontou Melt sobre sua verdadeira identidade. Ela revelou ser a segunda princesa do reino, na linha de sucessão antes de sua irmã insensata, Mine. Ela tentou solicitar a ajuda de Naofumi, mas ele, desconfiado e desiludido com a nobreza, aconselhou-a a economizar seu fôlego e rejeitou qualquer aliança, dizendo-lhe para desaparecer. Naquele momento, um cavaleiro chegou para informar que o rei esperava por Melt, então ela decidiu partir. Filó, entristecida por ter perdido sua única amiga jovem, viu Melt partindo e lembrou-se de que sua mãe, a rainha, a enviará para a capital para defender a honra de Naofumi, uma vez que o rei o havia tratado como um lixo. Contudo, Melt estava triste por não ter conseguido transmitir sua mensagem. Dentro da loja do ferreiro, Filó questionou Naofumi sobre sua recusa em falar com Melt, ao que ele respondeu que era uma decisão de adultos e que ela deveria se manter distante. Quando ele tentou deixar o local, Filó insistiu em entender o motivo pelo qual ele queria que ela se distanciasse de sua única amiga. Naofumi, contudo, manteve-se distante e frio, ignorando-a como se fosse apenas um ruído de fundo. Com Filó em lágrimas, ela saiu apressadamente da loja. Logo depois, ela retornou e informou que alguns homens estavam procurando por ele. Naofumi reconheceu que era o mesmo cavaleiro de antes, agora acompanhado por um grupo de indivíduos desajeitados. O líder do cavaleiro expressou o desejo de se juntar à equipe de Naofumi e lutar ao seu lado contra as ondas iminentes. Naofumi, indiferente ao apelo emocional, disse-lhes que eles deveriam lutar por conta própria quando as ondas chegassem. Contudo, um dos cavaleiros revelou que eram da vila que Naofumi havia salvo durante a última onda e que sua coragem os havia inspirado a se tornarem bravos. Sem se deixar comover, Naofumi propôs um desafio. Só os aceitaria em seu time se comprassem um de seus antigos itens desgastados por 50 vezes o preço habitual, afirmando que essa seria a única maneira de ganharem sua confiança como novatos que ainda eram. O líder assegurou que arranjariam o dinheiro de alguma forma, mesmo que para isso tivessem que vender seus próprios rins. Mais tarde, na tenda do mercador de escravos, perguntou se o mercador poderia realizar o upgrade de classes. O mercador explicou que não possuía tal habilidade, mas mencionou que outros países com seus próprios relógios de areia poderiam realizar o procedimento, sugerindo um país distante que poderia ser alcançado por barco em algumas semanas. Contudo, com as ondas se aproximando rapidamente, Naofumi reconheceu que a viagem seria demorada demais. O mercador então aconselhou que se equipassem enquanto isso. Após se equiparem, dirigiram-se aos esgotos da cidade para testar suas novas armas. Lá, enfrentaram um crocodilo monstruoso. Naofumi bloqueou um ataque iminente. Rafitaria cortou sua cauda e, quando o crocodilo tentou devorá-la, ela interveio com um corte poderoso, permitindo que juntos o despedaçassem. A vitória confirmou que as novas armas eram de fato valiosas. Naquela noite, enquanto Naofumi cuidava de um ferimento de Rafitaria, ela, preocupada com o futuro após as ondas, perguntou se poderia acompanhá-lo ao seu mundo. Desconhecendo que Naofumi se considerava um fracasso em seu mundo de origem, ela confessou seu amor por ele, deixando-o em uma situação complicada. Enquanto isso, Filó, sentindo-se excluída, questionou por que não havia sido convidada para o que considerava um trio. A discussão foi interrompida por Naofumi, exausto e frustrado, gritando por um pouco de paz. Poucos dias depois, chegaram a uma cidade devastada, deixando Naofumi a questionar se a tragédia havia consumido todos os seus habitantes. Ao adentrarem mais profundamente na cidade devastada, Naofumi e seu grupo encontraram apenas um punhado de sobreviventes, todos refugiados de uma guerra recém-desencadeada. Um homem entre eles relatou que um grupo de aventureiros havia tentado formar uma resistência para derrubar o senhor corrupto da cidade. Contudo, após a queda desse líder, a situação piorou, pois não havia mais ninguém para manter a ordem e a governança. Naofumi rapidamente concluiu que o líder dessa resistência descabida só podia ser Atsuki, conhecido por suas boas intenções, mas frequentemente ingênuo em suas ações. De volta à sua cidade, o grupo decidiu parar para almoçar em um restaurante, onde, por acaso, avistaram Itsuki e Ren em uma mesa ao fundo. Um membro da equipe de Itsuki comentava sobre uma nova missão recebida pela Guilda dos Aventureiros, que envolvia eliminar um lorde local que havia elevado exorbitantemente os impostos para financiar um exército privado. Ao ouvir a conversa, Naofumi quase se engasgou com sua bebida, não conseguindo esconder sua incredulidade quanto à competência de Itsuki. Percebendo que Naofumi parecia rir deles, Itsuki e Ren se aproximaram de sua mesa para confrontá-lo. Naofumi, sem rodeios, disse a Itsuki que ele parecia pior que um palhaço, desencadeando uma tensão palpável. Itsuki revelou que alguém estava se passando por eles, roubando seus trabalhos, e suspeitava que Naofumi estivesse envolvido. Naofumi,
Frustrado, questionou Itsuki sobre sua decisão de abandonar a cidade devastada após a queda do Senhor Corrupto. Ele havia conversado com sobreviventes que lhe contaram sobre o exército rebelde que, após tomar o poder, tornou-se ainda mais opressor, duplicando os impostos e negligenciando o bem-estar do povo. Naofumi confrontou Atsuki Ren sobre suas falhas. A tentativa de Atsuki de estabelecer igualdade apenas exacerbou a miséria da cidade, e as ações de Ren, ao matar um dragão sem devidamente incinerá-lo, desencadearam uma epidemia mortal. Naofumi, cansado de discutir e sentindo que não havia mais nada a ganhar com a conversa, se levantou para sair. Itsuki ainda tentou protestar, dizendo que não acreditava nas acusações, mas Naofumi o ignorou completamente. Naquela noite, enquanto estavam prestes a sair da loja do ferreiro, foram abordados pelos jovens guerreiros, o grupo que anteriormente havia prometido juntar uma soma significativa de dinheiro para juntar-se ao time de Naofumi. O líder do grupo entregou o dinheiro conforme prometido, mas, surpreendentemente, Naofumi devolveu o montante, aconselhando-os a investir na compra de armas melhores e mais eficazes para protegerem suas famílias e suas vidas, reforçando a noção de que, às vezes, o verdadeiro poder reside em saber quando não exercer o próprio. Enquanto aceitava os jovens guerreiros em seu time, Naofumi acessou suas estatísticas no sistema, mas advertiu que os expulsaria caso traíssem sua confiança. Com as temíveis ondas previstas para chegar em apenas 24 horas, ele falou que começassem a elaborar um plano de batalha robusto. No dia da batalha, Naofumi estava preparado, tendo acumulado uma quantidade substancial de medicamentos para tratar os feridos que inevitavelmente surgiriam. Antes do confronto, ele presenteou Raftalia com uma pulseira especialmente feita, incrustada com um feitiço para potencializar a geração de sua mana. Ela expressou sua gratidão com um sorriso, o que deixou Filó visivelmente ciumenta, exigindo algo para si também. Atendendo ao pedido, Naofumi entregou a Filó um grampo especial que prometia aumentar sua agilidade. Entusiasmada, ela se transformou em ave, adornada pelo grampo que lhe caía perfeitamente. Enquanto isso, os novos soldados se juntaram ao grupo, e Naofumi ativou o dispositivo de teletransporte, preparando todos para desaparecerem simultaneamente com a chegada das ondas. Conforme a contagem regressiva se esvaía, o esquadrão foi transportado instantaneamente para uma nova vila já sitiada pelas ondas. Logo na chegada, 2 cavaleiros do esquadrão conseguiram neutralizar uma criatura que ameaçava um aldeão. Parecia que a batalha havia terminado, mas um lagarto monstruoso emergiu, atacando ferozmente Raftalia e Filó, com uma sincronia perfeita, reagiram prontamente, Raftalia ferindo o lagarto com sua espada e Filó nocauteando-o com uma série de chutes ágeis, finalizando rapidamente. Durante o caos, eles notaram uma senhora idosa combatendo com habilidade os monstros. Ao final de sua luta, ela agradeceu Naofumi, reconhecendo por tê-la salvo anteriormente com uma de suas poções de cura. A senhora se revelou uma aventureira experiente, para quem enfrentar monstros era quase um passeio no parque. Diante da incerteza sobre quanto tempo mais poderiam aguentar, o líder dos jovens guerreiros sugeriu que Naofumi buscasse uma forma de erradicar as ondas de uma vez por todas para salvar a vila. A senhora garantiu que manteria os monstros afastados enquanto eles agiam. Correndo em direção aos portais que surgiram, eles avistaram um navio fantasma pairando nas proximidades. Foi então que Naofumi, emergindo quase que do nada, se juntou a eles. Sua presença não impressionou Motoyasu, que descartou sua ajuda com desdém, desprezando sua aparente inutilidade. No entanto, Naofumi, com uma calma inabalável, informou-lhes que a única forma de cessar o ressurgimento incessante dos monstros era interromper as ondas por instinto. Ele tomou a frente, bloqueando o capitão e empurrando para trás, instigando que a união, e não a separação, seria o caminho para a vitória. Enquanto o capitão esquelético lançava um ataque surpresa, Naofumi o repeliu com habilidade. Em seguida, ele avistou uma sombra peculiar que emanava do zumbi e rapidamente chamou Raftalia para conjurar sua magia luminosa. Com uma palavra, Raftalia lançou seu encantamento, e em um clarão deslumbrante, a sombra foi revelada. Instruído por Naofumi, Raftalia não hesitou e atravessou o coração da sombra com sua lâmina. Instantaneamente, uma chama espiritual ascendeu ao céu, um espetáculo sobrenatural que foi seguido por Ren perfurando outra sombra semelhante. A sequência de chamas espirituais ergueu-se majestosamente sobre o convés do navio, e em breve uma realidade arrepiante se desvelou. Estavam cercados pelos devoradores de almas, criaturas que se fundiram formando um único e gigantesco devorador de almas dimensional. Desesperado para encerrar o confronto, Naofumi decidiu usar seu escudo de fúria, uma arma de poder inigualável que esperava ser suficiente para aniquilar o adversário. Raftalia, ao seu lado, reafirmou seu compromisso, declarando sua espada que acompanharia seu escudo até os confins do mundo. Invocando o escudo de fúria, Naofumi sentiu uma intensa energia luminosa invadi-lo. Em sua consciência, ele percebeu que a alma de um dragão antigo habitava o escudo, e no clímax daquela percepção, uma habilidade evolutiva foi ativada, fortalecendo seu escudo e sua armadura.
fazendo-o arder com a fúria ancestral do dragão. Os outros heróis, percebendo a transformação de Naofumi, questionavam entre si se ele teria feito um pacto com alguma entidade sombria. No meio dessa incerteza, Filó, tomada por um ímpeto selvagem, lançou um chute devastador que derrubou o monstro, permitindo que Naofumi se aproximasse para consumi-lo com o fogo de sua fúria. Mine, assistindo à cena, começou a espalhar desconfiança, proclamando que Naofumi era uma besta indomável, indigna do título de herói. Raftalia, em defesa de Naofumi, repreendeu Mine chamando-a de inútil e questionou por que os outros heróis não ofereciam seu apoio, já que Naofumi lutava pela salvação de seu mundo. Enquanto isso, um pirata e o Kren surgiram ao fundo, mas Ren, com sua espada especial, rapidamente despachou o pirata. Itsuki, empunhando seu arco, lançou um tiro de trovão no monstro, ressaltando que a única esperança de vitória era a união de forças. Um Otoy azul, finalmente percebendo a gravidade da situação, juntou-se ao esforço coletivo. Foi então que Naofumi desbloqueou uma nova habilidade, aprisionando a besta em uma jaula de escudos. Quando o monstro tentou se libertar, barras de ferro surgiram, prendendo-o definitivamente. No momento em que ele preparava um feitiço final, a donzela de ferro surgiu nos céus, selando o destino da criatura ao fechar as portas da prisão de escudos enquanto desaparecia no horizonte. À medida que a besta desabava rumo ao abismo, finalmente vencida, um suspiro de alívio e exaustão escapou dos heróis. Naofumi, consumido pelo cansaço após a luta árdua, caiu ao chão, exausto. Foi então que Naofumi sentiu uma presença enigmática cercando-os. Um novo devorador de almas surgiu das sombras, inesperado e ameaçador. Ren, perplexo, murmurou que aquilo estava além de qualquer previsão. O monstro rugiu, sedento por sua carne. Mas antes que pudesse avançar, uma enxurrada de flechas luminosas desceu do céu, aniquilando-o instantaneamente. Neste clímax, uma figura misteriosa desceu até eles, dissipando qualquer vestígio da criatura derrotada com uma aura de autoridade e poder. A mulher se apresentou como Glass e declarou, com uma voz firme que ecoava autoridade, que Naofumi era o único verdadeiro herói ali presente, marcando-o como seu adversário. Com uma análise rápida, Naofumi descobriu que Glass era uma humana de alto escalão, o que o fez pensar que talvez estivessem sem esperança de derrotá-la em combate direto. Contudo, Glass, ansiosa por um desafio digno, provocou-os a ordenar que seus escravos entrassem na batalha. Irritados com seu desdém, os outros heróis se inflamaram. Um Otoy azul, furioso, ameaçou retalhá-la em pedaços por todo o navio. Em resposta, eles cercaram Glass e desencadearam um combo poderoso, esperando destruí-la completamente. No entanto, para sua surpresa, o ataque não deixou sequer um arranhão nela. Glass, com um sorriso condescendente, questionou se aquilo era tudo que eles tinham. Demonstrando seu poder, ela lançou um feitiço reverso que os arremessou para longe com uma rajada de vento impetuosa, deixando Naofumi como o último homem de pé, enquanto os outros assistiam, chocados com a demonstração de poder. Recompondo-se rapidamente, Naofumi consumiu uma poção calmante da alma que recuperou imediatamente seu SP, tentou aprisioná-la dentro de uma prisão de escudos, mas Glass a destruiu em um instante. Com reflexos ágeis, ela bloqueou um ataque surpresa de Raftalia e lançou Filó para o lado com uma rajada de vento. Diante do perigo iminente, Naofumi ergueu uma barreira protetora em torno de Raftalia. Comandando as forças ao seu redor, serpentes de energia foram invocadas por ele para conter Glass. Enquanto isso, Filó, não desanimada pelo revés, lançou-se novamente ao ataque, seu ímpeto implacável e determinado. Filó, desafiadora, avançou com um chute vigoroso, mas a mulher, com um movimento ágil e despreocupado, lançou-a para longe, tratando-a como se fosse um brinquedo descartável. Enquanto isso, Raftalia tentou um ataque surpresa, mas sua espada foi instantaneamente bloqueada e destruída pela adversária. Naquele momento, uma oscilação abrupta sacudiu o navio, e ela percebeu que a onda estava prestes a se dissipar. Determinada a encerrar o conflito, ela anunciou que a única maneira de vencer a guerra seria exterminá-los ali mesmo, preparando-se para lançar um ataque final. Raftalia, rápida em sua reação, emitiu uma luz cegante para turvar a visão da adversária, criando uma oportunidade para que eles escapassem a bordo de Filó. Enquanto se distanciavam velozmente do navio, flechas de luz começaram a chover sobre eles. Naofumi, com um gesto protetor, lançou um escudo de ar para bloquear os ataques restantes. A mulher, não desistindo, conjurou uma espada de luz brilhante, mas Naofumi conseguiu bloqueá-la e redirecioná-la para as montanhas, percebendo que, por ora, ela não poderia derrotá-los. Com uma promessa de vingança na próxima vez, ela ascendeu por um portal e desapareceu instantaneamente. Logo após, as ondas misteriosamente se dissiparam e o navio fantasma colidiu contra a montanha. Em seguida, dois cavaleiros majestosos surgiram diante dele, trazendo uma ordem direta do rei para que se apresentasse imediatamente no castelo. No grandioso salão do castelo, o rei revelou a Naofumi que havia observado toda a batalha através de sua esfera de cristal e expressou que o feito dele merecia reconhecimento. Contudo, as palavras do rei soaram vazias para Naofumi, que se lembrava amargamente de como havia sido praticamente coagido a se envolver naqueles perigosos confrontos. O rei,
com uma mistura de admiração e receio, comentou que Naofumi havia se tornado poderoso demais para seu próprio bem e exigiu saber o segredo de sua força. Em resposta, Naofumi, com um tom desafiador, sugeriu que o rei se ajoelhasse e lhe pedisse como um servo humilde. A audácia de Naofumi inflamou a ira do monarca, que prontamente ordenou que seus cavaleiros o cercassem. Despreocupado com a ameaça, Naofumi zombou dos cavaleiros, chamando-os de lixo e prometendo descartá-los sem esforço. Enquanto se virava para deixar o castelo, o rei lançou uma última ameaça, visando Raftalia e Filó, jurando fazer com que pagassem por seus supostos pecados. Furioso, Naofumi alertou que destruiria o rei se algo acontecesse a elas, e com isso, ele saiu. Ao deixar o castelo, Naofumi encontrou uma mulher misteriosa que o parabenizou por se tornar uma força reconhecida no reino, mas também o advertiu para manter cautela, pois novos inimigos certamente surgiriam. À noite, ao chegar à forja do ferreiro local, o ferreiro os questionou sobre seus planos para aprimoramento de classe. Revelando um mapa detalhado, ele apontou para uma nova cidade que seria o local ideal para tal empreitada. Quando estavam se preparando para partir, Naofumi solicitou uma nova espada para Raftalia. Ela, tentando economizar recursos para a longa jornada que os aguardava, disse que tinha uma espada sobressalente. Porém, ao partirem, Naofumi encontrou uma carta do ferreiro dentro da carroça. Na carta, o ferreiro explicava que havia carregado o veículo com alimentos suficientes para várias semanas e adicionado um acessório de escudo para aprimoramento de Naofumi, além de uma nova espada para Raftalia, garantindo assim que estariam bem preparados para os desafios futuros. Além disso, o ferreiro havia incluído na carga uma espada invisível, projetada especificamente para combater inimigos igualmente invisíveis, e um par de luvas especiais superpoderosas, capazes de empurrar objetos de grande porte, até mesmo uma carruagem inteira. Durante uma pausa em seu descanso diurno, Naofumi e seus companheiros foram surpreendidos pela súbita aparição de Melt, que se aproximava deles calmamente. Naofumi, perplexo, questionava como ela havia conseguido encontrá-los em um lugar tão remoto. Filó tentava convencê-lo da bondade de Melt, destacando-a como exceção na corrupta família real, mas Naofumi se mostrava indiferente e desinteressado. Naquele momento, Melt tentou convencer Naofumi a retornar ao castelo para um encontro com o rei, uma sugestão que ele rejeitou de imediato. Insistindo, Melt sugeriu que ele se desculpasse com o rei e fizesse as pazes para evitar a perda dos ganhos que ainda possuía, mas Naofumi respondeu com desdém, afirmando que preferia vomitar suas entranhas a se submeter a tal humilhação. Subitamente, um soldado, talvez irritado pela ousadia de Melt ou por ordens superiores, avançou com a intenção de atacá-la. Com reflexos rápidos, Naofumi interveio, protegendo-a com eficácia e repelindo o soldado, salvando Melt de um destino violento e, talvez, selando uma trégua momentânea entre eles. Assim termina a temporada. E se você chegou até essa parte do vídeo, comente a palavra secreta, que é escudo, e eu te darei um coração, já que você é uma das poucas pessoas que chegaram até aqui. E não esqueça de dar um like e se inscrever no canal e ativar o sininho, pois isso é muito importante. Dito isso, lembre-se de que você pode me dizer qual anime você quer que eu resuma para o próximo vídeo, pois sempre leio todos os comentários. E sem mais delongas, Otaku no Toco fica por aqui.